Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o homem por trás da área mais poderosa da Amazon. O CEO Kleber Moraes comanda a AWS no Brasil, a área que já investiu 3 bilhões e 800 milhões de dólares aqui no país. Ele nos conta o dia a dia de uma das empresas mais valiosas do mundo e revela os planos dessa gigante de tecnologia para o Brasil. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Há quem acredite que a Amazon se sustente apenas pelo poderoso comércio eletrônico. O site de vendas da empresa é muito forte e lucrativo, sem dúvida, mas a Amazon, uma das 5 companhias mais valiosas do mundo, tem outros tipos de negócios. Alguns deles ainda pouco conhecidos por muita gente. O modelo que mais gera dinheiro hoje para a gigante de tecnologia é a AWS, Amazon Web Services. Desde 2011, essa área investiu 3 bilhões e 800 milhões de dólares em data centers no Brasil. No mundo, a AWS gera uma receita anual da ordem de 88 bilhões de dólares. O executivo por trás desse departamento tão importante para a Amazon é o Kleber Moraes, CEO da AWS Brasil, nosso convidado de hoje aqui no Show Business. Kleber, brigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Eu queria que você explicasse, em primeiro lugar, o que é a da AWS e qual a representatividade dela em toda a Amazon. Então, primeiro, Bruno, é um enorme prazer estar aqui conversando com você e essa oportunidade de contar para os nossos telespectadores o nascer da AWS. Ou seja, a AWS Amazon Web Services nasceu em 2006 de dentro da Amazon. Em 2006, quando a Amazon tinha picos de utilização devido a uma Black Friday, você tinha uma necessidade de consumo tecnológico muito grande para atender uma demanda explosiva. No dia seguinte, você tinha uma disponibilidade, uma ociosidade muito grande. Internamente, a gente viu, mercadologicamente, que a gente poderia levar um serviço para o mercado que disponibilizasse essa infraestrutura tecnológica através da internet, com os clientes pagando conforme eles utilizassem e levar isso para várias empresas com um custo inicial muito baixo. Daí surgiu a nuvem, ou seja, nós somos pioneiro na construção e no desenvolvimento da nuvem. Isso trouxe um mercado gigantesco, que é o que você comentou, de estar presente em vários lugares do mundo, atender a vários clientes e estar, dentro desse sentido, Bruno, presente na sua casa a todo momento. Porque as pessoas não fazem ideia que você está na nossa casa, né? Através da nuvem, né? Eu estou no seu dia a dia. Então, na hora que você... Que medo para muita gente. Não precisa ter medo, não precisa ter medo. Na hora que você acorda e pergunta para a Alexa as notícias do dia da Jovem Pan, no momento que você faz uma transação de Pix para fazer um pagamento, na hora que você pede um meio de transporte, você reserva um hotel, ou seja, a gente está presente no dia a dia de maneira muito intensa, promovendo qualidade de vida. Vamos exemplificar. Eu faço um Pix para você neste momento. Onde que você entra? Eu tenho toda a infraestrutura tecnológica para fazer essa transação. Então, desde o momento que você tem um aplicativo no seu celular para fazer essa transação, o transporte desse dado, mantendo a segurança desse dado até o outro banco e fazendo a certificação dessa transação. Então, isso é o que nós ajudamos aos nossos clientes a trazer essa infraestrutura tecnológica e tudo isso só foi possível devido à nuvem. Por quê? A elasticidade dessas transações, a necessidade de ter a inovação, a disponibilidade desse serviço, ela fez uma disruptura muito grande no mercado. Tem a cultura da Amazon inteira. A gente já vai entrar com mais detalhes aí na nuvem, né? Tem a cultura da Amazon, que é conhecida por muitos, mas não por todos, que é a seguinte: hoje é sempre o dia 1. Como é que funciona isso? Todo dia vocês abrem o computador e tem essa frase aí para vocês? Acho que essa frase está inserida
no nosso dia a dia. Então, a oportunidade que nós temos de levar serviços de qualidade para os clientes, de transformar a vida das pessoas. Eu dei exemplos aqui de coisas que no passado não eram factíveis, de você ver como está o trânsito ou escutar uma notícia. Então, isso traz uma responsabilidade muito forte para nós. Ele traz a responsabilidade de ajudar os clientes, ajudar a sociedade e ajudar nessa transformação digital. Por isso que a gente fala que Still Day One, ou seja, no dia a dia que a gente faz, e só para corroborar com isso, hoje a AWS faz mais de 5 novas features ou inovações, 90% delas feitas junto com o cliente por dia. Então é por isso que todo dia é um dia 1. É o dia 1. Quando você fala de clientes, você está falando de empresa, basicamente, ou você está falando de... Porque vocês têm empresas... desde fintechs, startups, grandes empresas. Quem são esses clientes de vocês? Nós temos clientes de A a Z. Talvez seja importante contextualizar a história da AWS e como a gente entrou numa linha de ajudar essas empresas. Acho que desde 2006, quando a AWS foi fundada, a 8ª região do mundo que nós tomamos a decisão de investir já numa visão de futuro foi o Brasil. Antes do Canadá, antes de UK. E os primeiros clientes que abraçaram essa inovação foram as startups. Por quê? Porque ela tinha um custo de entrada baixo, ela não precisava gastar milhares de dólares para comprar infraestrutura tecnológica, ela permitia com que ele inovasse a um custo muito baixo e que o próprio desenvolvedor aprendesse a como usar a nuvem. As startups abraçaram esse mundo, a gente investiu alguns bilhões de dólares para ajudá-los nessa jornada. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Nós ajudamos empresas como o Nubank, como o Gympass, como o Quinto Andar, a seguir nessa jornada, o iFood. Em alguns casos, como a gente fala que a Vetex, que hoje é uma multinacional brasileira, que tomaram a decisão de 2 estudantes da Poli de criar um comércio eletrônico e hoje é uma empresa global. Então nós ajudamos no primeiro momento essas empresas. Vocês ajudam no caso porque essas empresas, você está citando o Nubank, você está citando o Mercado Livre, né? Você está citando a Vetex, elas precisam de vocês por conta da base de processamento de tudo que elas estão transacionando ali dentro, né? Elas precisam, por quê? Elas iniciaram tendo que fazer um investimento pequeno e cresceram exponencialmente. Então hoje tem depoimentos de clientes nossos que não fosse a infraestrutura da AWS, eles não existiriam. Não existiriam. Então nós ajudamos eles a crescerem, nós ajudamos eles a momentos de pico ter uma capacidade computacional muito grande, nós ajudamos eles a inovar. Então grande parte da inovação, e você mencionou em Mercado Livre, um grande cliente nosso, grande parte dessa inovação ela é feita a 4 mãos e nós ajudamos eles. E aí, Bruno, nessa jornada seguinte, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitas fintechs, que vinham para o mercado. E que o Brasil virou uma fábrica de fintechs, né? O Brasil virou... Tem fintech, banco digital, em todo canto do país, é uma coisa impressionante. Eu falo isso porque eu recebo muito presidente de fintechs e a gente recebe, inclusive, a nossa produção aqui do Show Business, uma variedade de sugestões de fintechs que querem participar do Show Business. Tem algumas, inclusive, que eu nem conheço, porque o movimento que está tendo agora das fintechs são segmentadas, né? Não é um Nubank, que é uma coisa, que é um banco grande realmente, mas você tem os segmentos. E eu acho que isso que encanta, porque é o sonho de um empreendedor de entrar num novo negócio, de ter todo o suporte da AWS para realizar esse sonho, com capacitação técnica, com a questão de disponibilidade de infraestrutura e poder, algumas dessas eu gosto de citar o exemplo também, como a Hotmart, que também é uma multinacional brasileira, está presente em mais de 40 países do mundo, que é uma plataforma de treinamento. Então, nós ajudamos nesses 2 mercados a eles se consolidarem. Hoje a gente tem algo como 87% de market share nesse mercado. 87%, é coisa pra caramba. É um grande apoio que a gente dá para esses clientes. E aí, Bruno, o que aconteceu no momento seguinte foi as grandes empresas abraçarem a adoção da nuvem. Então você teve aí grandes bancos, como o BTG, como o Banco Inter, que abraçaram esse diferencial competitivo de ter flexibilidade, um custo menor, ter agilidade no lançamento de produtos. O Itaú, que hoje é uma grande referência de transformação para a jornada da nuvem. Então isso consolidou muito o mercado, trazendo uma quantidade de profissionais técnicos
que hoje é referência do Brasil. Eu quero falar daqui a pouco com vocês, Kleber, sobre a questão do treinamento, né, de profissionais de tecnologia, que vocês estão avançadíssimos e tem um papel aí muito importante que vocês estão formando profissionais de tecnologia. Agora, você falando em startup, em fintech, e você que acompanha essas grandes empresas, Nubank, Mercado Livre, Hotmart, do início ali, o Brasil é um país muito inovador? O Brasil é um país inovador. Isso que me dá Temos grandes empreendedores inovadores? Temos grandes referências globais. O que está acontecendo no Brasil, no mercado de tecnologia, nós estamos nos tornando um polo de inovação global. O que os bancos estão fazendo e se transformando, o Pix é um exemplo, o Real Digital é um outro exemplo. Empresas como o Vtex, fazendo uma plataforma mundial, empresas como o Gympass. Então, hoje, o Brasil é visto globalmente como um país que inova, um país que tem um nível de empreendedorismo muito alto e que consegue realmente se globalizar. Hoje, grande parte dessas empresas estão sendo referências mundiais, então dá orgulho de ver que nessa área especificamente, as grandes multinacionais estão surgindo da tecnologia, estão surgindo com o apoio da nuvem. Esse é um dos motivos de a Amazon nos Estados Unidos colocar o Brasil aí na frente do Canadá, do Reino Unido, quando resolveu investir mesmo na sua área, que você está falando, que só cresceu. Né? Mas quando ela decidiu investir, foi o oitavo, né? O oitavo país do mundo. Ela passou aí, Canadá, Reino Unido, esse é um dos motivos. Por que ela escolheu o Brasil e colocou o Brasil como prioridade no mundo? Dentro da nossa cultura é uma cultura de data-driven, ou seja, tomada de decisão com os dados. Então você olha o Brasil, a economia do Brasil, a exuberância e a população do Brasil e a necessidade de atualização tecnológica em várias áreas faz com que essa análise de construir uma região e ter esse investimento de 3,8 bilhões de dólares no Brasil corrobora com tudo isso. E o lado bom disso tudo, Bruno, é que hoje nós continuamos sendo uma referência global. Uma referência global, né? Vamos começar então a falar desse treinamento, porque você é o CEO aí da AWS, que tem várias áreas, a infraestrutura, e tem uma área específica de treinamento, que vocês, inclusive, se uniram com outras empresas para treinar. Aí vocês têm um número robusto aí para falar sobre o objetivo de vocês de treinar profissionais de tecnologia brasileiros. Como é que começou essa ideia e essa iniciativa realmente de treinamento de profissionais? Isso começou nos primórdios, onde eu tinha que capacitar o profissional das startups para que eles se tornassem desenvolvedores. Eles desenvolveram essa inovação. No momento seguinte, quando o mercado começou a evoluir, você começou a ter uma demanda muito forte de profissionais. Porque hoje, a necessidade de entendimento tecnológico da nossa solução ela é grande. Nós começamos treinando esses profissionais, eles crescemos a base, mas no momento que as grandes empresas, essa movimentação que eu comentei para você, começaram a usar intensamente a nuvem, sentiu que não tinha profissional do mercado. Hoje tem dados da Brascom que diz que tem uma carência de 400 mil funcionários na área de tecnologia. Isso hoje. Isso é Brasil ou mundo? Isso é América Latina. América Latina. E para o Brasil a gente enxerga que esse número deva bater até 2025. Quer dizer, você tem um abismo ali do mercado de trabalho, precisando de gente ali trabalhar na área de tecnologia e vagas. Da empresa e as vagas, né? E as vagas. Então, o que nós começamos a fazer? Fazer parceria, tanto com a universidade, como universidades como o Estácio, que nós fechamos uma parceria para treinar 75 mil pessoas dos estudantes deles, parceria com o Boticário para treinar 300 mil pessoas, parceria com o Itaú, parceria com o Nubank, ou seja, os clientes abraçaram esse propósito, e aí que vem a palavra de treinar as pessoas por dois motivos. Primeiro, que eles tinham uma demanda de mão de obra muito forte. Mas o lado mais importante, que esse que dá orgulho para a gente, Bruno, é que a gente disponibiliza esses profissionais no mercado para eles seguirem o seu sonho. Ou sair da Estácio e ganhar um emprego diferenciado, que hoje remunera muito bem, ou para criar um novo unicórnio, que o sonho de se tornar um unicórnio, ser um empreendedor, ou até se transformar, como vários dos nossos clientes, quando você me perguntou dos clientes de A a Z, tem feito essa transformação. Tem feito a transformação através da nuvem, muitas vezes como sobrevivência. Ou seja, isso é um diferencial competitivo muito forte.
De todas essas pessoas que você teve contato, alunos, estudantes, né? Você está falando num universo de milhares de pessoas, de brasileiros, isso que é curioso, né? De vários lugares do país. Você lembra de alguma frase que chamou a atenção, seja lá qual região aí do Brasil, de uma pessoa que foi treinada pela tua área e que de alguma forma talvez até já se transformou profissionalmente a partir desse treinamento aí de vocês? Que vem 2 exemplos. Outro dia eu estava num evento de CEOs, eles tiveram a oportunidade de treinar e capacitar pessoas no mercado de tecnologia. E essas pessoas falavam qual era o sonho delas, o sonho de ser um empreendedor, o sonho de ter um emprego remunerado, e eles faziam um pedido para os CEOs. E eu atendi esse pedido, tá? Então, abri uma câmera e eu não sabia que ia acontecer aquilo, então chegou uma pessoa que contou que foi treinada, que o sonho dela era ter um diferencial de trabalhar numa empresa, mas o pedido que ela tinha para nós era que ela pudesse ter uma certificação da AWS. É mesmo? Então, talvez isso tenha me chocado muito. E outra, que um depoimento também, a gente procura ajudar muito a classe menos privilegiada para ser capacitada para ter um emprego melhor. E uma dessas também a gente levou para um evento nosso, que era uma aluna que teve treinamento, teve capacitação e conseguiu um emprego diferenciado, e aquilo impactou a família dela e o ecossistema dela. Eu imagino. Ou seja, a comunidade dela, de entender que ela tinha... São Paulo? Foi São Paulo. Foi São Paulo. Então, são coisas que eu digo que talvez esse seja o meu maior propósito como executivo, e esse é o maior legado. É isso que você está falando, é uma transformação praticamente social, né? Porque você, através da tecnologia, do seu trabalho na tecnologia, você pode ascender socialmente e muitas vezes há poucos anos atrás você tinha determinadas faculdades, você tinha que entrar na faculdade, boa parte particular, o que é inviável para boa parte da população, e você não tinha chance de pegar uma empresa, às vezes robusta, aí, que estava precisando de uma função mesmo de tecnologia, né? Então eu acho que às vezes essas iniciativas realmente podem mudar a vida de muita gente aí. E ela tem mudado. Eu comentei com você alguns dos nossos parceiros que ajudam nisso. A própria Localiza, recentemente, fez uma parceria conosco para treinar 20 mil pessoas numa comunidade que necessita de apoio, que vai transformar cada uma das vidas e das famílias que estão lá. Mas hoje, o que o mercado está mais necessitado? Você que está aí comandando essa área, dentro da área de treinamentos, assim, você tem contato com muita empresa, né? Inclusive você está citando várias grandes empresas aqui no Show Business. O que o mercado de trabalho hoje está mais necessitado? Ou até curioso, aí é inteligência artificial que falam tanto, eles querem aquelas soft skills, aquelas características de um profissional que muitas vezes você não aprende na faculdade. O que eles estão buscando, Kleber? A partir do momento que você tem uma demanda muito alta por esses profissionais, você acaba tendo uma necessidade muito grande. Desde um técnico que tem um conhecimento mais básico, que começa a jornada profissional dele como analista júnior e cresce e recebe mais capacitação para crescer profissionalmente, até especialistas de dados com um perfil muito elevado e que são disputados a tapas, são disputados como ouro. Então você tem uma demanda muito forte desse profissional. Inclusive, nós temos um trabalho também que é o Restart, que é pegar pessoas de outros mercados de trabalho e treiná-los para que venha para o mercado de tecnologia. Então, são arquitetos, são professores, que nós fazemos uma requalificação ou capacitação deles para atender a esse mercado. Quando você fala em tecnologia, é preparar para quê? É preparar para trabalhar em qualquer segmento dessas empresas que eu falei de A a Z, muitas vezes para desenvolver um código de sistema, muitas vezes para inovar, fazendo uma questão do atendimento diferenciado para o cliente, para ele entender a fundo o que um conceito de machine learning, com o conceito de processamento, com o conceito de armazenamento, como é que ele acaba entendendo profundamente cada uma dessas áreas para poder ajudar os clientes no crescimento do seu negócio através da tecnologia. E o interesse do brasileiro, ele realmente está interessado em ser treinado? É interessante, ele está.
ele está interessado, a gente tem visto, assim, vários jovens... E uma coisa é você ter uma iniciativa, como vocês estão fazendo, né? A outra coisa é a demanda, que não é do mercado, é a demanda do brasileiro em ser treinado para a tecnologia. Nós, em todos esses programas, você tem uma inscrição através da web, vamos chamar assim. E muitas vezes a gente abre capacitação para 1.000 ou 2.000 pessoas e você acaba tendo 15, 16 mil inscrições. 15, 16 mil, é. Então, esse é um modelo que você vê que realmente as pessoas querem... E é mais público jovem? Tem um público jovem muito grande. Tem um público jovem que ele... Já é a cultura ali do jovem, né? Ele entende que, assim, o jovem hoje, muitas vezes, ele quer trabalhar numa empresa que tem um perfil mais de uma startup, ele quer trabalhar em alguma coisa que ele tenha um propósito maior, ou seja, você imagina os profissionais dessas empresas que eu falei com você, transformando o business dele, globalizando o business dele, tendo a oportunidade de crescer profissionalmente. Então, mas assim, você tem jovens, você tem profissionais que estão se requalificando, você tem pessoas que têm um perfil técnico de uma área e mudam para o entendimento da nuvem, então você tem uma amplitude muito grande. Tem uma turma variada ali, né? Deixa eu voltar um pouquinho para falar de nuvem. Eu imagino que deve ser que vocês vão enfrentar daqui a pouco, né? Uma Black Friday. Deve ser uma loucura a transação naquele dia, naquela sexta-feira. Como é que vocês se preparam para um dia que muito provavelmente deve ser o principal de vocês? Ele é um dia intenso, porque todo mundo entra num site para verificar uma compra do produto, recebe uma recomendação, fecha uma transação. Então, esse é o grande diferencial da nuvem, ou seja, nós temos uma capacidade computacional preparada para esses picos. Então, desse investimento que eu falei, eu tenho lá um servidor, eu tenho uma capacidade de networking preparada para atender esses picos. Agora, o que acaba acontecendo, a gente fala muito da Black Friday, mas tem alguns momentos que são momentos também que trazem uma quantidade de transações grande. Você pode imaginar, sexta-feira à noite, o iFood, a quantidade de pedidos. Então, para esse é o diferencial da nuvem. E eu imagino que para vocês, o Prime Day aí, deve ser cada ano um ano, né? Deve ser um ano, cada ano é um ano diferente para vocês, né? Com necessidades diferentes. É só você ver o que as pessoas almejam e compram, porque sempre tem um produto mais vendido. Isso em todos os comércios eletrônicos e varejistas e tal. Sempre tem um produto mais vendido. Eu imagino que para vocês também deve ser o ano 1, né? É o dia 1 para cada evento. O evento da Prime, o evento do Mercado Livre, que faz alguns eventos específicos, o evento de clientes que fazem campanha específicas, ou uma campanha nova que entra na Jovem Pan, que tem um pico de necessidade computacional muito grande. E é interessante, Bruno, que a gente falou um pouco de startups e grandes empresas, mas hoje o que várias empresas que estão trabalhando conosco são pequenas e médias empresas. São pequenas e médias? Ou seja, isso é interessante. O mesmo serviço que Porque aí você pega o empreendedor na veia ali, aquele empreendedor que está desde o começo, né? Aquele empreendedor que ele não tem uma capacidade de fazer um update do seu sistema, aquele empreendedor que tem um problema de segurança muito pesado e não tem gente interna preparada para trabalhar, e aquele empreendedor que olha na nuvem, tem na nuvem hoje em dia o custo de entrada muito baixo. Então hoje a gente tem milhares de clientes que estão vindo do segmento de pequenas e médias empresas para abraçar esse modelo da nuvem. Então é still day one em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Como é que a Amazon Web Services está se preparando aí, que eu sei que já está preparada, já tem uma vida longa aí em relação à inteligência artificial? Então, a inteligência artificial começou a ser utilizada inicialmente nas empresas, que é o chamado machine learning e a inteligência artificial. Ou seja, nos nossos CDs, quando eu tenho milhares de robôs pegando os seus produtos e entregando... Posso fazer um adendo? Pode. Posso fazer um adendo? A Amazon é uma coisa que me impressiona, eu falo repetidamente. A Amazon tem mais de 1 milhão de profissionais no mundo todo. Imagina, 1 milhão de gente trabalhando para a Amazon. A maior parte delas, evidentemente, nos centros de distribuição. Agora, o que me impressiona também é o número de robôs que a empresa tem. São o quê? Mais de 250 mil robôs? Não sei nem se você tem esse número. Eu tenho esse número que me impressiona muito, que são mais de 200
mil robôs, 250 mil robôs espalhados, evidentemente, nos centros de distribuição. Mas eu só quis fazer esse adendo para mostrar ao nosso espectador o que representa aí essa inteligência artificial e o robô dentro de uma operação gigantesca como o da Amazon. Então, a Amazon já usava a inteligência artificial nos robôs, na própria Alexa, que tem uma inteligência na resposta, no nosso call center, que entende o que está acontecendo com o cliente, com o produto, como um todo. Então, você tem aqui uma amplitude muito grande que nós usávamos. A partir do momento que você levou isso para o consumidor, ou seja, você colocou isso num celular, você abriu para o end user. E a partir daí, Bruno, o que aconteceu foi, você citou o GPT, mas ele é um dos 1.200 LLMs que existem. Então, por trás disso, começaram a vir várias empresas especializadas em fazer tradução de texto para vídeo, de vídeo para texto, fazer um resumo de um livro, ou seja, as empresas se aperfeiçoaram nisso. A Amazon, nessa semana, ela fez uma aquisição, uma parceria com a Anthropic, que é também um LLM, mas mais do que isso, a gente tem investido há anos não só no que eu chamei de machine learning, mas aí como roda esse ambiente. Porque esse ambiente precisa de capacidade de processamento. Então, nós construímos internamente um chip para atender essa demanda de maneira mais rápida. Vocês mesmos que criaram. Nossa, propriedade intelectual nossa. A gente tem um processo interno de fabricação de chips há mais de 10 anos, já entendendo. Nós desenvolvemos por trás disso softwares especializados em ajudar em desenvolvimento de novas aplicações, de fazer o orquestramento com muita segurança em cima desse dado. Você não pode colocar um dado da empresa em um LLM público, porque no momento seguinte aquilo virou uma informação pública e você perde o seu diferencial competitivo. Então, o lado empresarial tem tido um trabalho intenso conosco. Acho que esse daqui eu chamo que é a nova revolução da tecnologia. A gente passou muito por um modelo de internet, a gente passou por um modelo de nuvem e agora um modelo de inteligência artificial que vai levar para você, usuário, um diferencial de leitura, de ler, como eu falei, poder fazer um resumo do livro, poder fazer uma tradução de texto, poder eu falar em português e eu traduzir em inglês para você. Exatamente. Ou seja, isso quebra vários paradigmas que existiam e traz, aí você falou muito do emprego, e traz uma empregabilidade nova. Então, acho que o grande ponto que aconteceu... Tem muita gente que tem medo de perda de emprego, mas isso na verdade, foi uma discussão muito, muito grande, eu acho que no primeiro semestre. Eu acho que agora as coisas estão mudando já. Agora mudou. As pessoas estão vendo realmente que... As pessoas entenderam que quando você tem revoluções, que é o que aconteceu na Revolução Industrial, na Revolução Agrícola, que você tem mudanças tecnológicas, o lado bom é que você entra numa nova jornada, muitas vezes com salário diferenciado, muitas vezes com uma empregabilidade diferenciada. Agora, é o que a gente sempre comenta, você tem que estar apto a se preparar para isso. Por isso que a gente fala muito de capacitação, por isso que a gente fala de treinamento, por isso que abre, talvez no contexto diferente do que a gente falou de ter uma escassez de pessoas no mercado, é transformá-la para esse mercado e ajudar com que seja um novo boom. Eu falo que é um novo tsunami que vem por aí. Um novo tsunami. Ô Kleber, você é um profissional de tecnologia que está há muitos anos na área, mas evidentemente você passou por outras empresas, né? Teve a Bematec, teve a Schneider, né? Que você sempre em cargos de liderança, né? O que você valoriza mais num profissional? Essa é uma boa pergunta. Eu estou há 5 anos na AWS e essa é a 5ª empresa que eu assumo como diretor-geral. E eu olho muito a capacidade desse profissional de ter foco no cliente. Por trás disso, Bruno, internamente, principalmente na Amazon, nós temos o chamado princípio de liderança, que é o que a gente olha e eu trago para o profissional que eu quero trazer. Então, exemplos, pensar grande. Em momentos onde eu tive que fazer um investimento muito forte no Brasil, nós tivemos que justificar esse pensar grande. Nos momentos de crescer em mais de 10 vezes nosso time interno do Brasil, eu tive o que a gente chama de hiring develop the best, ou seja, contratar pessoas melhores do mercado para me ajudar. Então, a questão de confiança,
É um aspecto fundamental de você confiar. De autoconfiança? De confiança no funcionário. De confiança no funcionário. Porque nós empoderamos muito o funcionário. Mas como é que você identifica a confiança numa entrevista de emprego? Você tem questões específicas. É mesmo? Que você faz de um banco de dados, onde geralmente você pede exemplos de onde ele teve um desafio com um chefe, um momento que ele teve um desafio com o cliente. Então, tudo isso é muito utilizado internamente, apesar dos mais de 1 milhão de funcionários que você mencionou, todo o processo de contratação nosso é feito internamente. É feito internamente? É feito internamente. Então, eu, com os meus funcionários, nós que fazemos a entrevista, nós que fazemos a avaliação, nós que somos responsáveis para trazer essa pessoa e capacitar ela para ir para o mercado. Um exemplo que eu falo é o funcionário técnico nosso que entra na AWS, ele fica algo como 6 meses sendo treinado para poder ir para o campo atender um cliente. Então, é uma responsabilidade muito forte que você divide com o funcionário, mas ao longo dessa história a gente tem aí um nível de satisfação com essas pessoas gigantesco. Agora, falando da tua trajetória, né, que eu falei de outras empresas que você passou, você fala muito de capacitação, né? Como é que você se capacitou mesmo e se preparou? Porque você chegou à direção geral, a um cargo extremamente importante numa das empresas mais relevantes aí do país e do mundo, inclusive. Eu queria entender essa sua trajetória até chegar lá. Foi muito no autoaprendizado. Quando eu me tornei presidente de uma empresa, eu tinha 39 anos e eu não sabia o que era sentar numa cadeira de direção geral. E eu fui para a Colômbia, eu fiz um curso na Colômbia de praticamente 1 mês, onde eles me deram insights, vamos chamar assim, do que é uma gestão, de coisas que eu tinha que estar preparado. Ao longo da minha carreira, eu acabei mudando muitas vezes de funções e a cada momento que eu mudava, eu tentava entender qual que era o desafio pessoal que eu tinha para poder performar melhor. Então, eu assumi a Bematec, que é uma empresa de capital aberto, e eu não tinha conhecimento de operar uma empresa de capital aberto. Que tem muitas diferenças, evidentemente, né? Porque você tem que reportar os investidores. E eu fui fazer... Eu imagino que deve ter muita diferença, né? Tem muita, desde a parte financeira, desde a parte de relação com o investidor, que eu era responsável, não podia falar algo que impactasse o preço da ação. Então eu fui fazer curso no IBMEC para ser certificado como conselheiro. Eu fui fazer curso em Harvard de experiências de conselho, e eu vou dar um exemplo para você que aconteceu mês passado. Nós estamos falando muito de inteligência artificial, Generative AI. Eu tive com parte da minha equipe, com alguns clientes no MIT, fazendo um curso de Generative AI. É mesmo? Então, o que eu digo é assim, talvez o que eu posso falar para o nosso telespectador é assim, que a capacitação é responsabilidade não só da empresa, mas sua. Quais são os gaps que você tem, que você precisa trabalhar para aprimorar, para ter e crescer profissionalmente? E aí, só um parênteses que eu vou fazer. Hoje, internamente na AWS, que nós temos um processo técnico, todos os meses, todos os funcionários têm que fazer um treinamento, que é um treinamento virtual, onde você tem lá toda uma capacitação, você tem que fazer uma prova e tem que passar na prova com média acima de 8. Todo mês? Todo mês. E se tirar 6 na prova? Ele fica repetindo até passar. Ele fica repetindo, é? E eu tenho que fazer também, tá? É mesmo? Todos os funcionários. Então isso mostra, assim, que a base da capacitação educacional da pessoa é fundamental para o sucesso profissional dele. Esse curso que você fez no MIT, acabou de fazer aí de inteligência artificial generativa, qual foi a conclusão aí? O que você tirou de mais importante para trazer aí para o nosso espectador? Eu tirei que nós estamos no início de uma maratona e percorremos os primeiros 300 metros, ou seja, tem muita coisa vindo por aí. Com certeza, Generative AI vai transformar os negócios e as empresas que abraçarem essa tecnologia terão como diferencial competitivo conhecer melhor o cliente, atender melhor a demanda do cliente, trazer novos produtos para esse cliente. A necessidade, sim, de olhar isso num aspecto transformacional. Tem vários aspectos que precisam ser analisados. Você citou um deles da questão de empregabilidade, a questão de propriedade intelectual. Ou seja, são coisas que você abre o espectro não só técnico, mas o espectro da transformação que está ocorrendo. E como nós, líderes de uma empresa que está na vanguarda dessa tecnologia, precisamos ajudar o mercado, ajudar os clientes e ajudar a sociedade a abraçar
essa tecnologia como diferencial para cada um de nós. Agora, como é que você acha que o Brasil está posicionado hoje nesse tsunami que está vindo por aí? De novo, estamos preparados? Estamos preparados. Acho que da mesma forma que a nuvem utilizou da internet para crescer e era uma necessidade, a inteligência artificial, o fundamento dela é a nuvem. Então, na hora que eu falei para você que nós treinamos milhares de pessoas, que os nossos clientes sabem utilizar essa tecnologia de maneira diferenciada, isso hoje, a inteligência artificial casa como uma luva em cima desses modelos. Ou seja, eu quero ser uma empresa de saúde, quero ter uma informação melhor do Bruno, uma questão complexa, eu quero ser uma empresa de transporte aéreo, que eu quero ter no meu website uma informação grande, eu quero ser uma empresa de e-commerce, de fazer uma oferta diferenciada no momento que você compra, ou seja, cada um dos negócios que você tem, você pode usar a generativa, a inteligência artificial como diferencial. Mercado de advocacia, que tem vários contratos e pode usar isso como base, ou seja, é um novo mundo. Eu quero falar mais desses setores específicos porque você está falando de startup, você está falando de fintech, você está falando do setor de saúde, é muita coisa, mas eu quero falar daqui a pouco, tá bom, Kleber? E eu convido você, a gente vai para um breve intervalo. É um convite mesmo para você ficar para o próximo bloco, para a segunda parte da entrevista com Kleber Moraes, o CEO da AWS no Brasil. Nós voltamos já. E voltamos com o último bloco do Show Business. Eu estou entrevistando o Kleber Moraes, CEO da Amazon Web Services, a AWS, no Brasil. Kleber, a gente estava falando no bloco anterior sobre a variedade de setores que vocês atendem. Uhum. Você começou falando das startups, que você começou lá no Nubank, né? Começou a ajudar realmente empresas como Nubank, Mercado Livre, tem várias. Depois foi para o segmento das fintechs, dos bancos digitais e de repente vocês passaram a atender as mais variadas empresas do país, desde o banco privado mais importante do país até todos os setores, saúde. Qual é hoje o setor, vou chamar de mais desafiador aí para atender? Porque quando eu falo isso, pode já pensar na resposta, quando eu falo isso, assim, você falou muito das fintechs, né? Porque o Brasil virou uma fábrica de fintechs, tem muita fintech mesmo, mas eu acho que tem determinados setores, e eu ouso falar que o da saúde, que assim, ainda não está no passo de inovação e desenvolvimento, por exemplo, como os bancos digitais. Qual que é o setor aí mais desafiador? Todos os setores trazem um desafio inerente à necessidade do setor. Então você colocou o segmento financeiro que abraçou a jornada da nuvem, mas o dinheiro que você deposita no banco, ele vira uma informação no momento seguinte e aquilo tem que ser gerido com segurança, com informação. Você tem um segmento de saúde que pode aproveitar muito das informações, desde toda a cadeia, do momento que a PagMenos está fazendo uma venda na ponta, até entender qual que é a real necessidade de ter o produto. PagMenos na rede de farmácias, né? PagMenos, uma grande rede de farmácias. Ou você analisar um diagnóstico durante a pandemia, isso é um dado importante. Durante a pandemia, a gente usou inteligência artificial para poder fazer diagnóstico de chapa de pulmão para fazer identificação de Covid. Isso trazia um grau de precisão enorme. Nós ajudamos via inteligência artificial a desenvolver uma vacina. Mas não é todo hospital que tem esse desenvolvimento de tecnologia. Mas ele mostra a capacidade de você utilizar esse modelo numa amplitude muito grande, porque o custo de entrada é pequeno. Então, quando você fala que uma empresa de seguros pequena pode conhecer o Bruno, o seu perfil de atuação, a sua necessidade de risco, sua análise de crédito, que é possível acelerar. Então, quando você olha todos os setores, com certeza alguns setores evoluíram, com certeza os setores estão vindo, mas essa migração é uma questão de tempo. Não é mais se eu vou, é como e quando
eu vou estar adotando essa tecnologia como meu diferencial. Bom, você elogiou muito o brasileiro, né? Falou que o brasileiro Sou brasileiro. Hã? Sou brasileiro. É brasileiro com orgulho e tem que ser mesmo, porque o brasileiro às vezes não se valoriza mesmo e você, Kleber, está valorizando realmente o brasileiro. Você falou realmente que o brasileiro é um povo inovador, é um povo empreendedor, trabalhador. Onde a gente pode evoluir para crescer mais como nação mesmo, como país de empreendedor mesmo? Onde a gente pode evoluir? Não adianta só falar da tua plataforma, que eu sei que muito empreendedor usa a nuvem, né, a AWS. Mas assim, em que outras formas a gente pode realmente crescer como país? Você passa por educação. Eu digo para você que a fundação do crescimento de um país é a educação. É claro que saúde e segurança são tópicos, mas você gerar um emprego diferenciado para uma família, isso muda essa família. A gente tem parcerias, por exemplo, com o Edu Lira, nós gerando Falcões, que faz um processo desse. Então, acho que a fundação de tudo isso é a educação, é por isso que a gente investe muito nessa área. Agora, por trás disso, o Brasil tem que estar preparado para um modelo global. Hoje o meu desenvolvedor no Brasil, ele é disputado a tapa globalmente. É mesmo? A gente tem pessoas que prestam serviço para fora do Brasil. Isso está uma crescente, né, Kleber? Eu escuto falar. Isso uma crescente é positivo, porque você está remunerando aqui no Brasil, você está gerando o dinheiro ficando aqui, então eu vejo isso de maneira positiva. Que é aquele profissional, basicamente, que fica no Brasil, trabalhando para uma empresa estrangeira, e ganhando a moeda do país. Por exemplo, ganhando em dólar. Ganhando em dólar e investindo aqui no Brasil. Gastando, consumindo. Então, esse é um modelo onde a gente precisa trabalhar. Cada vez mais, quando você olha no cenário de longo prazo, quando você deixa o mercado se autorregular, isso é melhor. Então, o Banco Central tem feito isso de maneira muito efetiva. Por isso que o Brasil... Você citou o Banco Central. Qual que é a sua avaliação em relação ao Banco Central brasileiro, principalmente nessa gestão do Roberto Campos Neto? Eu vou fazer a avaliação técnica. Claro, pode. Mas, assim, foi uma evolução muito grande. Acho que a equipe do Banco Central permitiu colocar o Brasil na vanguarda da tecnologia, administrando e fazendo a governança da nuvem, trazendo novos produtos que eu citei aqui, como o Pix, alinhando com os bancos qual é a necessidade desses bancos e fazendo com que a governança e a regulamentação fosse voltada a ter diferencial. É por isso que esse mercado cresceu tanto. Então, quando eu digo que quanto menos você interfere na economia, mais a economia se autorregula e o Brasil pode dar saltos maiores. Kleber, eu vou fazer uma pergunta que, em geral, eu faço para quase todos os entrevistados aqui no Show Business. Quem é a sua referência como empresário e empreendedor no mundo? Eu acho, mas é que talvez não vale isso, entendeu? Eu acho que você vai falar em Jeff Bezos, mas tirando o Jeff Bezos, o criador da Amazon, hein? Você pegou um gancho muito forte, porque o Jeff Bezos ele fez um trabalho interno. Não dá para falar, né? O cara é um grande como mesmo. Referência, mas a visão dele e os princípios que ele colocou e permeiam na empresa até hoje é que fez a Amazon chegar aqui. Na linha de inovação, a gente falou muito da AWS, mas nós temos a Prime, a gente tem o Whole Foods, a gente tem outras empresas de inovação tecnológica que nos trouxeram até aqui. E esse é o meu grande referencial. E aí, uma pessoa que eu tenho como referência, que eu sou muito católico, então eu vejo no Papa um trabalho forte de poder realmente tentar transformar o mundo através da paz, através da diversidade, através de mensagens positivas para um mundo que precisa pensar de maneira diferente. Você falou de religião, essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para muitos executivos, inclusive, que como você acabou de falar, eu sou muito católico, muitos executivos, presidentes de empresas também falam a mesma coisa que você, não católico, mas eu sou muito religioso. Qual que foi o papel teve um papel a religião na sua trajetória profissional? Teve, Bruno. Teve. O meu pai saiu do interior do Ceará, morava numa zona pobre, e a única forma dele estudar foi indo para um colégio seminarista, colégio de Minas Gerais, chamado Caraça. Então ele foi para o Caraça e teve que estudar lá durante toda a adolescência dele, para ele poder ter um estudo. Ele
e foi para um seminário. Depois disso ele resolveu mudar e começou a carreira dele. Então eu acho que existem pilares do lado profissional, que aquilo, a gente falou muito de capacitação, de educação, mas tem pilares que são uma ajuda com uma energia positiva, que você precisa acho que você precisa ter o contexto de conversar com as forças e as energias que te protegem. Então, assim, todo domingo eu estou na missa, eu já fiz o caminho de Santiago, então eu tenho um lado que, assim, talvez seja agradecer tudo que eu tive nessa vida aqui, de poder chegar nessa cadeira, vindo de uma classe média baixa, poder estar sentado aqui e primeiro agradecer por um lado e primeiro retornar para a sociedade de outro. Você sabe que eu já entrevistei o Jeff Bezos por telefone, quando o Kindle veio para o Brasil. Imagina que honra, hein? Entrevistar por... Parabéns. Entrevistar por telefone foi uma aula. Foram poucos minutos, mas foi uma aula. Quais são esses princípios? Eu queria que você explicasse aí, porque você falou, e eu acho muito importante, porque você falou que os princípios do Jeff Bezos são tão importantes que permeiam aí a cultura da empresa até hoje. Quais são esses princípios? Acho que ele começa pela obsessão pelo cliente. Então, desde o momento onde no nosso e-commerce você tinha um problema, e até hoje você retorna aquele produto com nível de questionamento não tão grande, acreditando no cliente, eu acho que esse é o principal motivador do nosso dia a dia, ou seja, atender ao cliente, ser obcecado pelo cliente. É fazer tudo para o cliente na linha do que é razoável, vamos chamar assim. Acho que um ponto em cada momento da nossa história, você tem um princípio maior, o princípio de contratar pessoas, aquilo que eu mencionei, que a gente chama de Hire, Develop the Best, trazer pessoas no mercado que abracem essa tecnologia, princípios de pensar grande. Ou seja, pensar grande, por um lado, é fazer investimentos do Brasil, investir em outros mercados. O princípio que um momento como esse demanda muito, que a gente chama de frugalidade, que é fazer mais com menos. Então, eu sou uma empresa de tecnologia que veio do varejo. Diferente de outras. Então, nossa cultura é uma cultura de varejo, é uma cultura de entender que eu preciso encantar o cliente. O mesmo modelo de que se o pão fica na prateleira, no dia seguinte ele não serve. Então, a gente tem muito disso no dia a dia, em todas as operações. Então, por isso que eu sempre coloco isso, que a inovação, o empoderamento do funcionário, tudo isso faz com que esses princípios que nos trouxeram até aqui e que garante o futuro da Amazon. Então, você pode ter certeza de vários desses clientes que eu mencionei, esses clientes são extremamente satisfeitos, esses clientes dão depoimentos de que realmente a AWS ajudou nessa jornada, transformou esses clientes e é interessante, Bruno, que vários desses clientes vêm até nós para entender um pouco dessa cultura. Entender nós temos assim, a gente chama de briefing center, que é educar o cliente nesses princípios. Isso dá para fazer um dia de conversa do que é modelos a gente não usa PowerPoint internamente. Não usa? Não usa. Por quê? PowerPoint. Porque é chato usar o PowerPoint? Não, porque como nós somos uma empresa de dados, você escrever uma narrativa significa que você tem que olhar o porquê que você quer fazer aquele investimento, qual é a oportunidade do mercado, o que aquele investimento atende à necessidade do cliente. E às vezes você trabalhar com bullets, ele passa a ser muito superficial e ele depende da oratória da pessoa. Então, nem todo mundo tem uma boa oratória. E aí fica difícil. E às vezes não é fácil, não tem escola direito, né? E aí tem técnicas ali, né? E você às vezes perde uma oportunidade. Um exemplo que a gente tem foi o da Prime, que nesse modelo, funcionários nossos acreditavam que poderiam ter um novo modelo de negócio chamado a Prime e fizeram uma narrativa que foi lida mais de 20 vezes. E o Jeff Bezos via a intensidade dessas pessoas que queriam fazer aquele negócio. E ele falou, olha, é um outro princípio que chama Disagree Commit. Eu não concordo com essa decisão, mas eu trago o meu compromisso de que nós vamos executá-la. Então são coisas que quando você olha na essência da empresa, eu tenho poder para investir mais, eu tenho poder de errar. Errar faz parte do processo da inovação, por isso que a cultura é um negócio fantástico. Porque nem toda empresa permite, de certa forma, o erro do profissional, né? O cara errou uma vez, às vezes é mandado embora mesmo. Como é que vocês lidam com o erro? A gente
Eu diria que a gente ajuda as pessoas a errarem, porque não existe inovação nem diversificação sem o erro. Não tem como você fazer tudo certo da mesma maneira. Então a gente apoia, aprende com o erro. Acho que mais do que isso, o problema do erro não é errar. O problema do erro é o como você atua de forma que aquilo não aconteça. Então a gente tem exemplos clássicos de linha de produção. Quando você tem um erro, um problema na linha de produção, você para a linha de produção, por mais que isso custe muito das nossas entregas, para olhar aquele erro, olhar aquele produto, olhar e transformar a jornada do cliente. Por quê? Porque o objetivo principal é a obsessão pelo cliente. Eu não posso entregar um produto com falha para o cliente. E tem uma coisa que vocês ensinam o mercado todo, vocês e outras poucas, mas além de ter a obsessão pelo cliente, é entregar rápido. Porque o cliente, eu acho que eu conversando com outros executivos, eu vejo isso, essa necessidade do cliente cada vez mais comprar um produto e receber no mesmo dia. O cara quer receber no mesmo dia o produto. Isso tem acontecido muito com vocês, né? Claro que vocês investiram muito em centro de distribuição pelo país todo. Vocês têm uma área, enfim, de tecnologia que realmente entende o cliente, tem a logística, mas vocês entenderam essa demanda aí do consumidor, né? E é interessante que a gente não só entendeu, como ajudou outros clientes a se diferenciarem. Mercado Livre é um grande cliente nosso, Mercado Livre é um grande parceiro que inova conosco desse modelo, então esse está muito no DNA nosso de levar pouco do nosso conhecimento que nós temos, ou da cultura, ou de algum serviço específico, e passar para os clientes de forma que isso traga vantagem competitiva. Com a base volumosa de dados que vocês têm internamente, você consegue decifrar para a gente qual é o desejo do consumidor hoje? O que ele quer? O que ele busca? É um desejo que muda o tempo todo, né? Você consegue ter, dentro da inteligência artificial, dentro da personificação, você consegue entender demandas. Então, por exemplo, em Nova York, existe um custo muito elevado de você manter um estoque dentro de Nova York. Através da inteligência artificial, a gente consegue prever uma demanda que vai existir em Nova York e eu antecipo o produto para que ele fique no estoque e que você consiga, quando comprar, ter um prazo de entrega maior. Então, eu não sei ainda se você vai comer pizza ou vai tomar vinho essa noite, mas numa amostragem maior eu sei que talvez uma quantidade de X e uma quantidade de Y vão necessitar desse produto e a gente vai ajudar os clientes a entregar. A gente está caminhando para o fim do programa, Kleber. Qual que é o produto mais vendido hoje na Amazon? Eu estou falando da AWS, o nosso core. Ele passa por algumas coisas, como capacidade computacional, que a gente chama de servidor, capacidade de armazenamento, toda a parte de serviços de machine learning. Então, nos mais de 200 serviços que a gente tem, a amplitude de atendimento a cada um desses serviços é muito grande. Qual que é a participação? Vocês têm participação, a sua área, na ideia da Amazon de entrega por drones? Não. Que é uma ideia que está nos Estados Unidos, né, oficialmente. A inovação em infraestrutura técnica, quem provê é a AWS. Tá. Mas aquilo é quase que um Chinese Wall de áreas onde outras áreas da Amazon utilizam essa inovação. Até porque hoje a Amazon é um dos meus clientes, mas o Mercado Livre é um cliente, a B2W é um cliente, eu tenho Magazine Luiza é um cliente, então Netflix, por exemplo, apesar de ter a Prime, Netflix é um grande cliente, então a gente realmente trabalha num Chinese Wall onde o diferencial para o cliente é o entender que a partir do momento que eu consigo inovar dentro de uma base maior, eu levo isso como produto para ele também se diferenciar. Muito obrigado mesmo por essa conversa aí, trazendo grandes novidades da sua área que realmente responde por muito. Responde por quanto, afinal? Pelos últimos balanços que eu estava vendo, estava quase 60%. Responde por boa parte do lucro. Como bom profissional executivo de capital aberto, né, de empresa de capital aberto, Kleber realmente não pode falar determinadas coisas, mas aqui no Show Business ele falou muito. Muito obrigado mesmo, foi ótimo. Obrigado pela conversa. Muito obrigado. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem.
Realização Jovem Pan News.